boa tarde a todos. Vamos começar nossa quarta aula. Hoje é segunda-feira, dia 9 de janeiro de 2023. Antes de mais nada, gostaria de lembrar a todo mundo de anotar a presença nas notas compartilhadas. Como sempre, a lista está lá, é só colocar um pouco do lado do seu nome. Isso é uma forma de verificar que está presente na sala e que não. Ok? Se por algum acaso eu perco a conexão, é só mandar mensagem que na hora de voltar eu percebo que eu tenho alguma coisa, tá? Ok, acho que podemos começar. Outra coisa importante, eu estava olhando as mensagens de todo mundo lá no Moodle, nas apresentações, eu vi que tem muitos alunos que estão fazendo licenciatura, né? E inclusive vários que não fizeram ainda álgebra linear. Então, esta é a primeira vez que estão vendo álgebra linear. Eu não sei quantos e quantos não. Às vezes eu posso posso criar um questionário no Moodle para que vocês respondam. Por exemplo, já fiz álgebra linear, nunca fiz álgebra linear, esse tipo de coisas, para ter uma ideia de quantidade de pessoas de cada grupo. Eu vou fazer isso hoje à tarde ou amanhã. Queremos idealizar isso. E, bom, nesse sentido, já que tem muitos alunos que não fizeram nunca álgebra linear, então é normal ficar perdido com tantas definições. Né? E, bom, essa primeira lista foi bastante teórica, né? O início da lista é importante que seja teórica nesse sentido, né? Porque prove que é espaço vetorial. Então, só para verificar realmente a definição de espaço vetorial naqueles conjuntos todos, naquelas estruturas que estão ali. Né? E depois, claro, tem alguns exercícios que são bastante teóricos, né? Prove tal coisa, prove tal outra. Em matemática, a demonstração é muito importante, né? Mas a parte prática também é. Por isso que eu fiz uma segunda lista de exercícios, que tem mais exercícios práticos, né? Para realmente calcular na mão o que está acontecendo, um conjunto que satisfaz isto, que satisfaz aquilo, né? E vocês podem utilizar as propriedades conhecidas para tomar atalhos, né? Por sua vez, também, a álgebra linear está muito ligado com a resolução de sistemas lineares homogêneos. Eu estou supondo aqui que todo mundo sabe resolver sistemas lineares homogêneos. Se esse não for o caso, então vocês vão ter que estudar como resolver sistemas. E na hora que a gente faz exercícios, vou ir mostrando como é feito, como isso é feito. Mas a resolução de sistemas é realmente importante, básico, e não faz parte da emenda da disciplina. Mas aqueles que tenham buracos, né, nessas definições, nessas noções, talvez vocês consigam aprender um pouco fazendo os exercícios, mesmo se são sobre outros assuntos. Tá? Gostaria de lembrar, né? K é um corpo. Então, o que é um corpo? É um conjunto que tem duas operações, adição e multiplicação, e com adição é um grupo abeliano, ou seja, é associativa, tem um elemento neutro que a gente denota zero, eu falei associativa, né? É comutativa e todo elemento tem inverso aditivo, né? O inverso aditivo de A, normalmente é denotado menos A. E com a multiplicação, temos a mesma coisa. Né? A multiplicação é associativa, é distributiva com adição, vai ser comutativa também, tem elemento unidade, ou seja, um elemento... um elemento que a gente denota 1, que multiplicado por qualquer elemento vai ser esse elemento, além da comutatividade. Então, isso é um anel comutativo com unidade. E esse conjunto é um corpo se todo elemento não nulo, se A é não nulo, então o inverso está no corpo. O inverso a gente coloca na potência de menos 1, que significa A vezes a potência menos 1 é a identidade.
a gente costuma denotar a menos 1 também como 1 sobre A, né? Que é uma coisa que vocês estão mais habituados. Então, esses exemplos básicos de corpos são racionais, reais e complexos, né? Os inteiros, por exemplo, não é um corpo, porque se você toma 3, o inverso multiplicativo 1/3 não está nos inteiros. Então, o conjunto dos inteiros não é um corpo. Eu me perdi o que ia falar, mas enfim. Mas o conjunto dos inteiros é um anel comutativo com unidade, né? A gente pode pensar, qual que é o menor corpo que contém os inteiros? Os racionais. Por isso que os racionais, digamos, é um corpo que não tem subcorpo, né? Não existe corpo contido nele. Mas temos os reais e temos os complexos, como são corpos uns contidos nos outros. Tá? A partir daí é que nasce a definição de espaço vetorial, que é um conjunto com também duas operações, uma interna, ou seja, pego elementos de V, e a soma desses elementos de em V. E outra externa, que pego um elemento de K, multiplico por um elemento de V e obtenho um elemento de V, que satisfazem aquelas propriedades que vocês já conhecem de espaço vetorial. Então, um corpo é um espaço vetorial sobre ele mesmo, isso já vimos, né? Racionais são um espaço vetorial sobre os racionais. Podemos ver reais como um espaço vetorial sobre os racionais. Podemos ver os complexos sobre um espaço vetorial sobre os reais ou sobre os racionais, enfim. Temos outros corpos que são os corpos finitos, não? Os inteiros módulo P, que tem os elementos 0, 1, até P-1, escritos módulo P. Eu, por abuso de notação, não estou colocando a barrinha em cima, porque fica muito densa a notação se a gente começa a colocar barrinha. E se a gente toma esse cuidado de saber, este 0 não é o 0 dos inteiros, é o 0 dos inteiros módulo P. E a gente denota esse conjunto assim, FP, porque o corpo, F de field em inglês. Tá? Esse corpo é um dos exercícios da lista. Um dos exercícios da lista é provar que aquilo é um corpo, por exemplo, né? Dando todas as etapas de como que a gente construi este corpo finito com P elementos. E, em essência, né? Em essência, é claro que existem muitos outros corpos intermediários aqui, entre os racionais reais, entre os reais e outros complexos, e outros corpos que são distintos com outras estruturas e tal. Mas a gente vai se fixar nestes corpos aqui e este também, né? Já que tem muitos alunos da licenciatura que nunca fizeram álgebra linear, então, em princípio, a gente vai trabalhar mais do que nada com estes corpos, né? Racionais, reais e complexos. E, claro, esses exercícios sobre corpos finitos é para ver se vocês conseguem ir além daquilo e entender as funções utilizando outros objetos, né? Bom, o último corolário que a gente demonstrou semana passada foi este, né? Se temos um espaço vetorial V sobre um corpo K de dimensão N, então a gente já fixa a dimensão desse espaço vetorial, e se eu tenho um conjunto B com N elementos, então estas três afirmações são equivalentes. Ou seja, se B é uma base, então é linearmente independente, e vice-versa. Se B é uma base, então é um conjunto gerador, e vice-versa. Obviamente que base, a definição de base é um conjunto linearmente independente que é um conjunto gerador. Então, 1 implica 2, 1 implica 3. O que a gente provou no decorrer da aula passada é 2 implica 3 e 3 implica 1. De tal forma que, na prática, quando você sabe que a dimensão é n, e você tem um conjunto de n vetores, para verificar se é base, você não precisa verificar essas duas coisas, basta verificar uma delas. Em geral, a gente verifica a independência linear. Tá? Essa é a ideia deste corolário. Vocês já vão poder pôr em prática na lista 2, inclusive, que tem mais exercícios práticos. A gente fez esta demonstração, usando bastante a ideia do inverso multiplicativo, né? Tomando que esse elemento tem que ser não nulo,
esse elemento tem que ser não nulo. Em um corpo, todo elemento não nulo tem inverso multiplicativo. Então, a gente fundamentalmente usou essa ideia. Certo? E agora, o problema é que até agora a gente não provou a existência de uma base. A gente só provou, se temos uma base, então acontece isso. Certo? E, inclusive, este exercício também fala sobre o mesmo tipo de coisas. Depois, a gente vai provar que todo espaço vetorial tem base. Todo espaço vetorial é finitamente geral. Em geral, a gente pode também fazer a demonstração. Eu vou dar uma ideia de como se faz e vocês podem ver os textos de referências que eu segui, que eu passei, para vocês verem, né, essa demonstração, porque eu acho que se vocês nunca fizeram álgebra linear, vão ficar meio perdidos com aquela outra demonstração. Então, vamos nos fixar no caso de um conjunto finitamente geral. Bom, vamos começar então com esta proposição. Você já vê um K espaço vetorial e B um conjunto com M elementos linearmente independentes. Tá? Se existir um V que não seja combinação linear dos elementos de B, então esse conjunto adicionando o vetor V vai ser linearmente independente. Que significa isso? Né? Que existe V em V que não é combinação linear dos elementos de B. O que significa? Isto, digamos, vou colocar aqui, é equivalente a dizer que V não pertence ao espaço vetorial gerado por B. A gente já provou que isso significa o conjunto de todas as combinações lineares dos elementos de B. Né? Como o conjunto é finito, este conjunto assim, é o conjunto de vetores, que são da forma A1, V1, mais até AM, VM, tal que A1 até AM são elementos quaisquer do corpo K. Certo? Todas essas combinações, a gente pode denotar assim, estou usando ponto e vírgula, né? Para dizer assim, são os elementos desta forma, sendo que os coeficientes são quaisquer em K. Estamos tomando todas as combinações lineares possíveis, né? A gente pode imaginar isso como vocês têm um vetor aqui, se vocês têm um vetor, né? A1 vezes V1 é toda uma reta. Né? Se você toma um segundo vetor, A1 vezes V1 mais A2 vezes V2 vai criar um plano, e assim por diante. Né? Temos uma estrutura m-dimensional, mais ou menos. Né? Okay? Então, o espaço vetorial gerado por B é isso. Então, dizer que se existe um B tal que não é combinação linear dos elementos de B, significa isto. Que não é combinação linear dos elementos de B. E o que a gente quer provar, então, que nesse caso, esse conjunto V1, VM até IV é linearmente independente. Então, como a gente faz isso? Então, seja A1, A2, até AM mais 1, elementos de K, tais que essa combinação linear vale 0. A1, V1, mais A2, V2, mais AM, VM, desculpem no barulho do cachorro, AM mais 1, VM, V, igual a 0. Então, a gente começa assim, por quê? Né? Porque o conjunto ser linearmente independente significa que todos os coeficientes são zeros. Então, o que vamos fazer? Vamos supor que existem esses coeficientes, tais que a combinação linear dá zero, e devemos provar que todos os coeficientes são zero. Provando isso, estaremos dizendo, então, que esses vetores são LI, linearmente independentes. Então, deixa eu ver se... Aí, aqui já acabou o espaço, né? Não sei. Sempre coloco menos espaço do necessário. Ok. Então, a prova começa assim, lembrando que V1 até VM são linearmente independentes, lembrando que V não está em B. Né? Aí a gente agora tem que estudar dois casos. Né? Será que este coeficiente é nulo ou não nulo? Né?
Então, a gente quer provar que é nulo. Então, vamos começar estudando o caso. Suponha que não é nulo para ver o que acontece e depois verificar que deveria ser nulo. Então, aqui colocamos, se AM mais 1 for diferente de zero, então o que acontece? A gente vai fazer a mesma coisa que em outros exemplos anteriores. A gente pode, como que temos uma equação, né? Uma igualdade aqui, podemos tentar isolar este elemento, né? Colocar todos os outros, digamos, do outro lado. Né? Ou, na verdade, é somar o inverso aditivo deste elemento, é a mesma coisa. Quando, assim, por abuso de notação, quando a gente tem uma coisa do tipo A mais B igual a C, dizemos, colocamos A do outro lado, escrevemos B igual a C menos A. Então, não é que a gente coloca A do outro lado, isso é fácil. Né? Na verdade, a gente está dizendo, somamos menos A de ambos os lados e obtemos B igual a C menos A. Isso que acontece na realidade, certo? A gente, por abuso de notação, fala, colocando os elementos do outro lado, mas isso está errado dizer dessa forma. Né? Bom, então, já que temos esta equação igual a zero, utilizamos esta técnica para dizer, então, que a m mais 1 vezes v é igual a menos todos os outros elementos. Né? A m mais 1 vezes v igual a menos a1v1 menos, etc, etc, menos AMVM. Lembrando que esse menos aqui na frente significa mais, menos, mais o inverso, etc. Né? Menos AMVM. Certo? Ok? Mas agora, como AM mais 1 é diferente de zero, eu posso multiplicar esta equação pelo inverso multiplicativo de AM mais 1. Que seria como, de novo, né, como passar o AM mais 1 do outro lado para dividir, certo? Que está errado também. E, na verdade, a gente está multiplicando pelo inverso multiplicativo de A índice M mais 1. Então, nós temos V igual a, aqui vamos ter menos A1 vezes AM mais 1 menos 1 vezes V1, mais, etc., até menos AM vezes AM mais 1 menos 1 vezes V. Certo? Mas isto é uma contradição, porque aqui estamos dizendo que V é combinação linear de V1 até Vm. Contradição. Isso não é possível. Né? Por hipótese, a gente tem por hipótese que V não é combinação linear dos elementos V1 até Vm. Essa é a nossa hipótese. Portanto, o que isso significa? Que a m mais 1 necessariamente deve ser 0. Então, dessa forma, nós temos, se a m mais 1 é 0, então nós temos A1V1 mais até AMVM igual a 0. Eu vou apagar isso aqui. Ok? Mas agora, como o conjunto B é linearmente independente, né? Vejam, temos A1 vezes V1 mais, etc. Ou seja, temos uma combinação linear dos elementos V1 até Vm, que são os elementos que formam o conjunto B. Se esse conjunto B é linearmente independente, por hipótese, então os coeficientes têm que ser todos zeros. E a gente acabou de provar que se temos uma combinação linear, esta daqui, que dá zero, então todos os coeficientes, este e estes outros, são zeros. Logo, esse conjunto é B união V, né, que seria justamente o conjunto B1 até B e V, assim, é linearmente independente. Tá? Na prática, essa é uma forma de encontrar uma base de um conjunto gerador finito, né? de um espaço vetorial finitamente geral.
né? Porque se você tem um espaço vetorial finitamente gerado, primeiro toma um vetor não nulo, ele vai ser linearmente independente sozinho, né? Porque a vez V igual a zero implica A igual a zero ou V igual a zero. Se V não for zero, se V não for zero, A é zero. Então, um vetor sozinho, não nulo, é linearmente independente. Daí pega qualquer vetor que não seja a combinação linear desse vetor inicial. Então, vamos ter dois vetores linearmente independentes por causa deste corolário. Então, este corolário vai dizer isso. E assim por diante, você vai aumentando vetores que não estão na combinação linear dos anteriores, e isso vai criar um novo conjunto linearmente independente. Mas se o espaço vetorial for finitamente gerado, né, em algum momento, você chegar em algum momento que você vai ter a mesma quantidade desse número de finitamente gerado, e uma a mais vai ser LD. Então, esse a mais, necessariamente, é combinação linear dos anteriores. O que significa que todo elemento, no final das contas, todo elemento vai ser uma combinação linear desses vetores. Não sei se deu para entender a ideia, mas é isso que vamos fazer agora. Todo espaço vetorial não nulo, finitamente gerado, possui uma base. Então, começamos assim, seja C igual a, digamos, V1 até Vm, um conjunto gerador TV. Né? Como não escrevi nada aqui, quem é o espaço vetorial, então estamos V é o espaço vetorial sobre o corpo K. Quando a gente coloca K, isso é interessante porque podemos substituir K por qualquer corpo, mas na prática satisfaz as propriedades que a gente conhece dos reais, racionais ou complexos. Então, tenho todo esse espaço vetorial no nulo, finitamente gerado. Finitamente gerado, então, significa o quê? Que existe um conjunto finito que gera o espaço vetorial V. Né? E a gente vai construir uma base a partir deste conjunto. Né? Vamos supor que todo elemento de C é não nulo, tá? Porque não faz sentido tomar o vetor zero para gerar vetores novos, né? Você não gera nada. Vamos supor que todo elemento de C é não nulo. Tá bom? Bom, aqui tem duas formas de fazer uma forma mais teórica e uma forma mais prática. São equivalentes, mas foi interessante também. A ideia é a seguinte, né? Tomamos um vetor V1, ele sozinho vai ser linearmente independente. Né? Daí, a gente busca algum dos outros vetores de C que não esteja gerado por V1. Né? Se não existir, quer dizer que todo elemento de C está gerado por V1 e acabou, porque aí porque a gente conseguiria provar que todo elemento está gerado por este único vetor. Né? Se não for o caso, vai existir um V2, certo? Tal que não está gerado por V1. Daí tomamos o espaço vetorial gerado por V1 e V2. Se todo mundo está gerado por V1 e V2, então este aqui o espaço vetorial todo vai ser gerado só por V1 e V2. Mas se não for o caso, vai existir algum outro vetor que aí no conjunto C que não está gerado por V1 e V2. A gente pode adicionar ele e vamos ter um conjunto linearmente independente por causa do corolário anterior. E assim por diante. Até que em algum momento não conseguimos adicionar nenhum outro vetor, e a gente prova então que esse conjunto é necessariamente uma base. Agora, uma forma equivalente de fazer isso, acho que é bem legal também, para não ter que estar falando a mesma coisa várias vezes, a gente define um conjunto, digamos, vamos chamar de T, o conjunto formado pelos subconjuntos de C, tais que B é LI.
Isso é interessante, né? O próprio C poderia ser LI, não sei. Talvez não. Ok? Por exemplo, a gente tem... Como todos estes vetores de uma TVM são todos não nulos, eu sei que eles sozinhos são LI. Então, todos estes aqui, a TVM, são todos elementos do conjunto T. O conjunto T é formado pelos conjuntos linearmente independentes. Agora definimos, e cada um destes conjuntos aqui, que é linearmente independente, tem um número de elementos, né? Como C tem M elementos, cada um desses conjuntos tem um número de elementos menor ou igual que N, tá? Então, seja N o máximo, denotamos, ainda não denotei, né? Denotamos por assim B. Vocês estão escutando algum barulho de fundo ou está tudo certo? Alguém falando aí no fundo, estão escutando ou não? Vamos saber. Está escutando ou está tudo certo? Tudo certo, professor. Tudo certo. Tá. Então tá bom. Denotamos por B, entre dois barrinhas, o número de elementos do conjunto T. Do conjunto B. Do conjunto B. Certo? E agora seja, então, N, o máximo do número de elementos de B, tal que B é um elemento de T. Vejam, o conjunto C, o conjunto vazio também, a gente sabe que por hipótese linearmente independente, né, que tem 0 elementos. O conjunto C tem M elementos. Todos os subconjuntos de C, a gente sabe, são 2 potência M elementos. Os conjuntos de T vai ser temos menos do que 2 potência M elementos. Então, dentre todos esses conjuntos, tomamos os números de elementos de cada um deles e vemos qual que é o máximo. Isso existe porque estamos falando de conjuntos finitos. Veja que N existe, pois T é um conjunto finito. Isso é importante. Num conjunto finito, os elementos temos um número finito de números aqui, temos um número finito de números naturais, pegamos o maior deles, né, desses números naturais. Então, seja N o máximo do número de elementos de um conjunto B. Então, e de novo o espaço acabou, né? Eu sou mestre em fazer isso, né? Ok, agora tomamos, e se é o máximo desses números de elementos, algum desses conjuntos tem esse número de elementos. Então, seja B, um elemento de T, tal que o número de elementos de B seja N. Tá? Vamos provar. Tá? Vou vir aqui no lado. Vamos provar. Vamos provar que B é base de V. Tá bom? Eu preciso provar que é linearmente independente e que gera o espaço vetorial V. As duas coisas preciso provar. Não? Por quê? Porque não estamos no caso do corolário anterior, né? Então, antes do corolário anterior. Não estamos naquele caso em que base equivalente a linearmente independente, equivalente a conjunto gerador. Por quê? Porque nós não temos a dimensão. Se soubéssemos, a dimensão é N, então tudo bem, aí podemos fazer isso, mas aqui não. Mas, por definição, este conjunto B é linearmente independente. Por definição, este conjunto B é linearmente independente porque está em T. Então, seja bem um elemento de T, tal que o número de elementos de B
é igual a N. Então, por causa disto, temos, por causa desse detalhe, né? Temos que esse conjunto B é linearmente independente. Agora, nós temos que provar que é um conjunto de Aleatório. Então, vamos colocar aqui, por definição, por definição, como que é o negócio? Por definição, B é lei. Tá bom? Então, temos que provar que B gera o espaço vetorial B. Seja, denotemos B igual a, vamos escrever W1 até WN, tá? Onde, claro, W1 até WN, assim, que está contido em C, né? Que é V1. Eu coloquei outras letras, né? Claro. Mas eu podia ter colocado, reorganizando os elementos, podemos dizer que seja V1, V2 até Vn, né? E depois tem V1 até Vn aqui. Certo? Agora, claramente, não. Vamos fazer isso, vamos facilitar as contas. Reorganizando os elementos de C, vamos supor que B é igual a V1 até Vn, ou seja, estou ordenando. Os meus vetores são arbitrários, né? V1 até Vm. Eu podia ter pego V1, V5, V8, V4, etc. Né? Para o conjunto B, eu não sei. Mas a gente reorganiza de tal forma que eles estejam na ordem e esse conjunto B tem os elementos V1 até Vn, que está contido no conjunto C, que é V1 até Vn. Então, aqui está Vn e depois continua aqui Vn. Certo? Veja. Tome I, aqui neste conjunto de N mais 1 até M. Então, eu posso pegar este conjunto V1 até Vn e depois Vi. Né? Então, esse conjunto é linearmente dependente, pois possui N mais um elemento, certo? E por definição, eu vou voltar aqui, N, certo? É o máximo número de elementos que um conjunto em T possui. E os conjuntos de T são aqueles que são linearmente independentes. Então, qualquer conjunto com mais do que N elementos dentro de C, né, vai ser LD, por definição. Então, já que N é o máximo número de elementos que um conjunto em T pode ter. Então, um conjunto em T, um elemento de T, mas para não falar número de elementos de um elemento, né, os elementos que estão em T são conjuntos. Então, vamos falar um conjunto em T, para não fazer confusão com elementos de elementos. Tá? Ok. Então, esse conjunto LD, isto é, isso implica que existem coeficientes, né? A1, A2, A N
ahí en K, no todos nulos, tais que A1 V1 mais até a NVN mais a IVI PC. Certo? Mas, agora, se aí for zero, então nós teríamos A1 V1 mais até a NVN igual a zero, com A1 até a N em K, não todos nulos. Mas isso é uma contradição, porque, em princípio, V1 até Vn é um conjunto linearmente independente. Certo? Por hipótese, V1 até Vn é LI. Portanto, necessariamente aí é diferente de zero. Certo? E a mesma técnica que usamos lá em cima, né, quando nós temos uma combinação linear e eu consigo escrever este coeficiente aqui não nulo, então a gente consegue escrever, nesse caso, esse elemento em função dos outros, certo? É só fazer, adicionar o inverso aditivo de todo elemento, depois multiplicar pelo inverso multiplicativo e a gente consegue, então, escrever um elemento em função dos outros. Então, a gente tem aqui que aí é diferente de zero. Então, se aí é diferente de zero, podemos escrever este VI como combinação dos outros. Sim? Então, a gente pode escrever o VI como sendo menos A1, AI menos 1, V1, certo? Estou passando, digamos, somando menos A1, V1, menos A2, V2, até menos a NVN, temos AI, VI igual a menos A1, V1, etc, etc. Depois, multiplicando por AI potência menos 1, esses vão ser os coeficientes que vão ficar. Né? De menos A1, A1 não, a N, AI menos 1, VI. Ou seja, eu consigo escrever VI como combinação linear de V1 até Vn para todo I, desde N mais 1 até M. Ou seja, acho que eu vou colocar agora aqui no quadro. Vamos assim. Não, acho que dá para continuar aqui um pouquinho. Tá. Então, sejam então e esses coeficientes aí eu vou dar-lhes nomes específicos. Como isso vale para todo I de N mais 1 até M, existem coeficientes AIVJ, AIJ em K, com justamente I entre 1 e N mais 1 e M, e J entre 1 e N, tais que... Então, como eu consigo escrever todos os VI dessa forma, eu vou escrever assim, né? VI igual a I1 V1 mais até A I N V. Ou seja, eu vou substituir isto aqui por um elemento de forma AI1. Para I igual a N mais 1 primeiro. Para N mais 2, a mesma coisa. Para N mais 3, a mesma coisa, etc. Então, eu consigo escrever o VI dessa forma aí. AI1, V1 mais até AIN, V. Certo? Bom, agora este é o momento de provar que este conjunto é um conjunto gerador, uma vez que já temos estas combinações lineares. Né? Para provar que é um conjunto gerador, o que eu preciso? Seja V, eu preciso escrever, seja V um vetor em V qualquer. Né? Como C é conjunto gerador, de V existem, vamos chamar de B1 até Bm, em K, tais que V igual a B1, V1 mais
ATBM, VM. Né? Em outras palavras, eu vou agora substituir cada VI, que é maior que N mais 1, por esta combinação que está aqui. Né? Eu vou conseguir escrever esse vetor V como combinação linear de V1 até Vn. Portanto, eu consegui fazer o que eu estava precisando, né? Vamos escrever no símbolo de somatória para que fique mais fácil. Então, aqui vou escrever assim, né? Pode ser BI. Talvez VJ igual a 1. Não. I. Sim, J. ATN. Mas, agora, a partir de I igual a N mais 1 ATM, de VI, certo? Fiz essa substituição porque este VI vou substituir por VJ de 1 ATN e tudo vai ficar no mesmo índice no final. Tá? Agora, esse VI é isto, né? Este aqui. Vou substituir VI por isso, quando I está entre N mais 1 e M. Né? Quando I está entre N mais 1 e M. E é o caso aqui, né? Eu separei, justamente, de I é de N mais 1 até N. Então, isso vai ficar igual, somatória, VJ igual a 1, ATN, de VJ, mais somatória de I igual a N mais 1, ATM, de VI, vezes, e aqui, o que é VI? VI era o somatório de A e J, VJ, né, de J igual a 1 ATM. Estou reescrevendo isto. Estou escrevendo isto como somatória de A e J, VJ, e J igual a 1 ATM, certo? O I fica fixo aqui. Essa soma. Então, substituir por essa soma aqui. Aqui tá. Certo? E agora, de novo, temos uma soma retangular aqui. Então, posso trocar as duas somatórias de lugar. Esse BI, utilizamos a distributividade para multiplicar lá dentro e troco de lugar os somatórios. Eu vou ter, então, somatória de J igual a 1, ATN, de VJ, mais somatória, e já vou colocar, trocado isso aqui, né? De I igual a N mais 1, ATM, de VI, A e J, VJ, certo? E por distributividade também, eu posso colocar isso aqui dentro e tirar o VJ para fora. Fatorar o VJ, certo? Na somatória VJ igual a 1 ATM. Então, agora tenho uma somatória de mesmos índices, posso juntar e utilizar de novo a fatoração. A somatória de J igual a 1 ATN de BJ mais esta somatória que está aqui, com todos os elementos do corpo, né? Vezes VJ. Dessa forma. Então, consegui escrever o vetor V, né, como combinação linear dos elementos VJ de J igual a 1 ATN. Portanto, isso para qualquer vetor V. Portanto, V gera V e é assim, uma base de V. Certo? Na prática, se a gente tivesse feito daquele outro jeito, pegou um vetor, depois um segundo, depois um terceiro, ia ser mais complicado a demonstração, eu acho. Se fica mais curto. Uma vez, já vamos no máximo e provamos que esse máximo satisfaz as coisas que a gente quer. Vocês podem ver uma demonstração levemente diferente nas notas de aula que estão ali no Moodle. Tá? Esse aqui, uma demonstração um pouquinho diferente. É interessante, né? Porque estamos falando de máximo, essas coisas. Ok? Alguma dúvida? Tá tudo bem? Alguma dúvida? Ninguém respondeu? Ou todo mundo entendeu? Ou não tem ninguém aí? Vocês podem perguntar, não tem problema nenhum. Não, sem dúvida. Ah, ok. Perfeito. Obrigado. Ok. Então, essa é a demonstração. Aqui está. Um pouquinho
pouquinho grande, mas é assim. Aqui, da demonstração que todo espaço vetorial não nulo finitamente gerado possui uma base. Né? A gente chegou a provar isso. Né? Utilizando uma espécie de ordem, de certa forma, né? Ordenamos os conjuntos, né? Pelo número de elementos deles. É bem interessante porque vocês podem pegar, então, o conjunto C. Na prática é isso, né? Você tem o conjunto C e pegam seus subconjuntos, né? Temos V1 aqui, depois V2, etc, etc. Né? Vou colocar V3, etc. Certo? Aí, o que acontece? Estes dois, por exemplo, estão conjuntos neste conjunto. V1, V2, este está contido em V2, V3, e assim por diante. Então, na prática, você pega V1 sozinho primeiro. Depois, se V1 e V2 são linearmente independentes, este conjunto também está nesse conjunto T. Se V1, V2 e V3 estão linearmente independentes, esses estão aqui dentro. V1, V2, V3. E assim por diante. Né? A gente pode construir uma cadeia de... Temos uma certa ordem nos subconjuntos do conjunto C aqui dentro. Supondo que estes aqui são os elementos de T. Então, nos elementos de T, a gente tem uma certa ordem. E a gente, mais ou menos, segue essa mesma ideia para fazer a demonstração em espaços vetoriais de qualquer dimensão. Mas a gente precisa do axioma da escolha para poder fazer essa demonstração. E uma forma equivalente do axioma da escolha é o lema de Zorn. Eu não vou fazer essa demonstração, mas vou dar uma ideia do que é cada uma dessas coisas, tá bom? Então, é o lema de Zorn que a gente utiliza para demonstrar a existência de base. Né? Aqui está um exemplo, né? Por exemplo, tente construir uma base do espaço vetorial sobre quê? Não é possível, né? Esse conjunto, como já falamos antes, né? Vai ser necessariamente não enumerável. Mas qual seria esse conjunto? Não tem como. Agora, usando o lema de Zorn, a gente prova que existe. Está aí em algum lugar. Existe. Como funciona isso? A gente tem que definir uma relação de ordem. Né? Uma relação de ordem parcial é uma relação que é reflexiva, transitiva e antisimétrica. Né? Reflexiva quer dizer que x é menor que x. Depois, se x é menor que y, eu coloco o y para cima. Né? Não, y não vai ser menor que x. Então, a gente pode... Tipo, a gente consegue escrever os elementos dessa forma. Né? Tipo assim. Né? W menor que Z, Z menor que Y, mas X não está relacionado com C, não está relacionado com W, etc. Né? U menor que Y por causa da transitividade, né? Então, por exemplo, aqui, este diagrama significa W menor que Z, que é menor que Y. Então, W menor que Y. Então, esta linha também. Mas a gente não escreve essa linha, né? Para que fique mais limpo, decente. Então, essa é uma representação, por exemplo, de um conjunto parcialmente ordenado. E a ordem é total quando todos os elementos estão relacionados entre eles. Né? A ordem vai ser total se todos os elementos estão tipo assim, na mesma linha. Né? Então, como os números reais, né, que estão ordenados totalmente. Todos os elementos são comparáveis pela ordem de menor ou igual. Né? Então, a partir disso, um conjunto, como já falamos, né? Um conjunto parcialmente ordenado. Estão aqui as definições. Né? É uma relação de ordem parcial sobre X e uma relação de ordem total sobre X. Então, dizemos esse conjunto é parcialmente ordenado ou totalmente ordenado. O que significa um elemento chamado de maximal? Um elemento maximal se não existe ninguém maior do que ele. Né? Não significa que ele seja o maior de todos. Né? É do tipo assim, né? Temos um diagrama assim. Por exemplo, assim, 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 assim. Por dizer alguma coisa. Né? Temos um diagrama assim. Se meu conjunto parcialmente ordenado fosse assim, este é o que chamamos de elemento maximal, porque não existe ninguém maior do que ele. Ele não é maior que todo mundo, veja, não é maior que este. Eles dois não são comparáveis, mas não tem ninguém maior do que ele. Então, esses dois elementos são o que chamamos de elementos maximais. E se eu tomo um subconjunto
una cota superior é alguém que é maior que todos eles. Então, se eu pego este subconjunto assim, por exemplo, uma cota superior seria este daqui, ou este próprio daqui, um elemento do próprio conjunto. Ou eu posso pegar, digamos, este conjunto. Qual seria uma cota superior? Este daqui. Por quê? Porque ele é maior que todos os elementos que estão ali dentro, utilizando a transitividade. Isso é uma cota superior. E o que fala o lema de Zorn? Ele fala uma coisa bem forte, né? É que se eu tenho um conjunto parcialmente ordenado, tal que todo subconjunto totalmente ordenado admite sua cota superior, então você pega um conjunto parcialmente ordenado, não todo mundo comparado com todo mundo. Se todo subconjunto que é totalmente ordenado, ou seja, você pega um subconjunto onde todos os elementos estão relacionados com todo mundo. Se esse elemento possui cota superior, se esse subconjunto possui cota superior, para todo subconjunto totalmente ordenado, então o conjunto X vai conter elemento maximal. Esse é o lema de Zorn. E essa é a ideia da demonstração de que todo espaço vetorial possui uma base. Por quê? A ideia é você tomar, de novo, o conjunto T de todos os subconjuntos B de V, tais que V é linearmente independente. Tá? A ideia é essa. Então, ordenado por inclusão. Então, pela inclusão, vai ser um conjunto parcialmente ordenado, como vocês podem ver no exemplo que a gente fez aqui, né, de conjuntinhos. Eu escrevi os... Ah, não, mais aqui. Por exemplo. Parcialmente ordenado, porque este daqui não está comparado, não se compara com este. Este não se compara com este, mas algum deles se compara com os outros. Então, a gente tem, por esse caso, estou fazendo de forma intuitiva, né? A demonstração baseia-se no que estou falando, mas não é a demonstração. Eu estou dando uma ideia. Então, este conjunto vai ser parcialmente ordenado, e se você pega um subconjunto completamente ordenado, aqui, ou seja, então, pegamos um A contido em T, totalmente ordenado. O que significa isso? Que A é um conjunto que tem conjuntos BIs com Is dentro de um índice. O interessante é que é só provar que a união dos BIs, esse aí, também vai ser um elemento de linearmente ordenado, e claro, isto contém todos os anteriores. A gente prova, então, que se eles são linearmente independentes, cada um desses conjuntos, a união deles vai ser linearmente independente. Sempre e quando, claro, aqui, BI menor que BJ. Para todo par de conjuntos aqui dentro, a gente pode comparar, dizer um está contido no outro. Então, esta união é como que você tem um conjunto, um B1, depois um B2, depois um B3, e vai crescer. Claro que esse conjunto de índices é qualquer, mas o importante é que este conjunto é totalmente ordenado. A gente prova, então, que a união está em T e vai ser uma cota superior deles. Então, isso vai valer o que está dizendo o lema de Zorn, né? Que todo conjunto totalmente ordenado admite cota superior. E pelo lema de Zorn, então, vai existir um elemento maximal neste conjunto. E esse elemento maximal nesse conjunto vai satisfazer a mesma coisa que o conjunto B que está aqui em cima, né? Nessa outra demonstração, a gente tomou um B, tal que tem o máximo número de elementos, que é justamente um elemento maximal do conjunto T. E a demonstração de que, então, esse conjunto maximal é gerador é mais ou menos segue estas linhas que estão aqui. Com um pouquinho mais, uma pequena dificuldade a mais, porque temos, enfim, podemos ter infinitos geradores e tudo mais. Então, quando fazemos somas, fazemos sempre somas finitas. Ok. Essa é a ideia, né? Eu não vou fazer a demonstração, mas a ideia é essa. Aqui eu tinha espaço para fazer, mas eu acho que a gente não vai se complicar com isso. O importante é saber, todo espaço vetorial tem base. A gente brinca, em geral, só com espaços vetoriais finitamente gerados. Claro que existem conjuntos que não são linearmente, que não são finitamente gerados. Por exemplo, K de X. Ou Q de X, anel de polinômios. A gente pode provar que na base vai ser isto, até o infinito. É fácil, né? Porque todo polinômio se escreve como combinação linear destas coisas. E quando uma combinação linear das coisas é zero, por todos os polinômios são zero, por definição de polinômio. Então, isto aqui é base.
inclusive está na lista de exercícios, né? A estrutura disto, a definição para que vocês possam, a definição de anel de polinômios, para que vocês possam praticar e ver como que funciona realmente, ok? Então esta parte é importante. Então a gente agora vai utilizar o fato que todo espaço vetorial tem base. Cadê? Que susto, hein? Né? E agora podemos falar sobre coordenadas. Vamos falar sobre coordenadas um pouquinho e amanhã terminar. Isso aqui. Temos 30 slides e acho que vamos começar aqui um pouquinho as aulas sobre coordenadas. Bom, um resultado importante, vamos começar. Você já vê, então, um espaço vetorial de dimensão finita. Então, o primeiro resultado é todo o conjunto A de geradores de V contém uma base. Na verdade, isso já provamos, acabamos de provar lá em cima, né? Se vocês lembram, na verdade, esta demonstração, em essência, esse resultado é este teorema que está aqui. Todo espaço vetorial não finitamente gerado possui uma base. A gente partiu de C. C ia ser um conjunto gerador e encontramos uma base que está contido em C. Então, a gente já provou todo o conjunto contém uma base. Já provamos isso. E tem A, foi provado em um teorema anterior. Como se chama? Em um teorema anterior. Neste teorema. Se A é um conjunto linearmente independente, então A está contido em uma base. Também podemos provar. Isso não provamos, mas é só uma pequena modificação do item A que a gente prova isso. Tá? Depois, todo subespaço vetorial WLV tem dimensão finita e é menor ou igual que N. Isso a gente também pode provar. E se a dimensão do espaço W de V é igual a N, então W é igual a V. Vamos provar tudo isso agora. Tá? Então, prova. Então, o item A já foi provado no teorema anterior. Vamos colocar em um dos teoremas anteriores. Ok? Temos tempo aí. Vamos provar agora item B. Item B. E vamos utilizar os resultados que a gente já utilizou antes. Deixa eu contido numa base. A dimensão infinita. Certo. Agora nós temos um conjunto com M elementos e vamos ver se fazemos isso por indução ou fazemos isso por... Ok, vamos utilizar a mesma técnica que utilizamos na demonstração anterior, né? Vamos definir assim, seja T o conjunto dos conjuntos B, certo? B é um conjunto, tal que, só que A está contido em B e B é LI. Vamos fazer isso, tá bom? Então, são conjuntos linearmente independentes que contêm A, contrário ao caso anterior, né? Tínhamos um conjunto gerador, C, e tomamos os conjuntos linearmente independentes contidos neles. Agora temos um conjunto A linearmente independente e tomamos os conjuntos que contêm o oposto. Né? Se já tem, então, esse conjunto B, por lo menos temos um pouquinho mais de espaço. Portanto, se já tem esse conjunto de conjuntos linearmente independentes, claramente nós temos que... e o importante é que sabemos que a dimensão é infinita N.
Então, por um teorema já conhecido, todo conjunto linearmente independente tem menos do que N elementos, né? Então, temos que, se B é um conjunto que pertence a este conjunto T, então, já denotamos, né? O número de elementos de B tem que ser menor ou igual que N, certo? A gente já provou isso, se temos que a dimensão é N, então um conjunto linearmente independente tem N ou menos elementos. Não temos isso. Então, vamos chamar de seja R o máximo do número de elementos de B, tal que tal que o quê? Tal que R é o máximo número de B, tal que B é um elemento de T. Obviamente, né, que esse R vai ser N, mas a gente tem que provar, né? Ou seja, por quê? Porque se eu tenho um conjunto com menos do que N elementos, é claro que eu vou poder adicionar alguém para ter N elementos. Né? Então, se R for menor que N, então existe... Agora vamos chamar de B o conjunto que tem elementos. Seja R é o máximo de número de elementos de um conjunto que tem T, e seja B um elemento de T, tal que o número de elementos de B é igual a R. E agora vamos provar que R vale N e que B é uma base. Certo? Então, por isso começamos. Se R for menor que N, então B não pode ser base. Certo? Por que não pode ser base? Porque uma base deve ter N elementos, necessariamente. A gente já provou antes, né? Se a dimensão é dada, né, N, então toda base tem esse número de elementos. A gente sabe isso. Então, este conjunto B, como B é LI, então B não pode gerar, não gera o espaço vetorial B, por definição, porque não é base, né? Se LI, para ser base, só falta ser gerador, mas então não pode ser gerador, porque não é base. Certo? Logo, existe um Vzinho que não está em B, ou existe um Vzinho em B, tal que esse Vzinho não pertence ao espaço vetorial gerado por B. Certo? Então, por um teorema anterior, ou por um resultado anterior, nós acabamos de provar isso, né? A primeira coisa que provamos hoje foi justamente, se B não está gerado por B, então B união esse elementinho vai ser linearmente independente. Anterior. B união V é LI. Logo, nós temos que B união V vai ser um elemento de T, e número de elementos deste conjunto seria R mais 1, que contradiz a maximalidade de R, né? Em princípio, R era o máximo de número de elementos que um conjunto em T pode ter. E se o conjunto B não for gerador, então temos um conjunto com mais elementos, né? Que está em T. Então, B união V vai estar em T, por ser LI, e B união V tem R mais 1 elementos que contradiz a definição de R. Certo? Então, R não é menor que N. E claro, por definição, todos os elementos de T são menores ou igual que N, então o R é menor ou igual que N, não pode ser menor que N, portanto, R igual a N, e isso implica que B é base. Por quê?
Porque lembram daquela equivalência, né? Se eu tenho um conjunto B com N elementos, ser base, ou ser linearmente independente, ou ser conjunto gerador, são equivalentes. E o conjunto B é linearmente independente e tem N elementos. Por aquela equivalência, então tem que ser base. Então, em particular, essa base B contém o conjunto A inicial. Né? O conjunto A que era linearmente independente. Então, pegamos um conjunto de conjuntos que são todos linearmente independentes, que contém A. Ele vai existir um deles, pelo menos um deles, né? Que vai ser base. Na verdade, vai existir infinitas bases que contêm A. Você pode complementar de diversas formas o conjunto A. Infinitas formas se estamos em um corpo de racionais, reais e complexos. Né? Em corpos finitos, né? Como temos finitos elementos, aí existem infinitas bases. Mas, enfim, é um detalhe. Ok? Então, isso prova o item B, só o item B. Né? Agora, provamos o item C. Todo subespaço vetorial, W, em B, tem dimensão finita, a qual é menor ou igual que N. Então, já temos que todo espaço vetorial tem base e tudo mais, né? Mas isso tem que ser praticamente imediato, tá bom? Então, vamos colocar seja W1 até WM uma base de W, tá bom? E sabemos que existe, porque já provamos isso, né? Agora, espera aí, acho que a gente está omitindo um pequeno detalhe. Todos os espaços vetorial W têm dimensão finita, né? A gente, na verdade, tem que provar que a dimensão realmente é finita. Mas, então, vamos nomear assim, seja B uma base de W. Então, agora, como W está contido em V, então, B é LI. Certo? Em particular, vamos colocar isso. Em particular, B é linearmente independente, por definição. Certo? Mas, W contido em V implica, no espaço vetorial V, implica que esse conjunto B, que é linearmente independente, está contido em V. E, como a dimensão de V é N, então, o número de elementos de V tem que ser menor ou igual que N. Tem esse teorema também. Se eu tenho que a dimensão é N, o número de elementos de um conjunto linearmente independente tem que ser menor ou igual que N, necessariamente. Já provou isso também. De tal maneira que agora, praticamente já não precisamos fazer as contas, só utilizar os resultados que já temos para provar as coisas. Então, isso, claro, eu estou escrevendo dimensão sobre o corpo K, né? Quando sabemos de que dimensão estamos falando, a gente não coloca isso em inglês. Como a dimensão de B sobre K é N, então o número de elementos de B é menor ou igual que N. Logo, a dimensão de W é finita, que é o número de elementos de B, que é menor ou igual que N, que era o que nós queríamos provar. A dimensão W era menor ou igual que N. Então, esse item C. Não é difícil. Agora, entender. Deixa eu ver. Se a dimensão do subespaço é N, que é a dimensão do V, então W é igual a N. Então, se a dimensão de W é N, então existe uma base P de W com N elementos. Ou seja, a gente tem W, vai ser o espaço vetorial gerado por V. Certo? Por outro lado,
B é um conjunto linearmente independente com N elementos, e N é a dimensão de V. Certo? Então, a gente tem esse teorema de equivalências, né? Se a dimensão N ser uma base equivalente a ser linearmente independente e equivalente a geral. Então, B é um conjunto linearmente independente com N elementos e N é a dimensão de V. Logo, B é base de B. E, portanto, a gente tem o que queria, né? V vai estar gerado por V, mas a gente, por definição, tem que o espaço gerado por V é W. Ou seja, V é igual a W. Ou seja, você não pode ter dois espaços distintos de mesma dimensão, um contínuo no outro. Se um está contínuo no outro, e não são iguais, a dimensão do que está contínuo tem que ser estritamente menor. Que é o que intuitivamente eles sabem, né? Uma reta vai estar contínua no plano, que está contínuo no espaço tridimensional, em um espaço de dimensão 4, etc. Né? Um espaço de dimensão 3 contínuo em outro espaço de dimensão 3 é o mesmo espaço. Né? É isso que está dizendo. Ok? E pronto, a gente então provou o quarto item, né? Isso daqui. Né? Se a dimensão do subespaço é n, então W igual a V, que é o que nós queríamos. E a gente então provou todos esses resultados. Vejam que todos esses resultados a gente não precisa mais fazer contas, como estávamos fazendo antes, né? Pegar os vetores e tal. Isso no início a gente já tem alguns teoremas básicos e a partir dele a gente pode fazer muitas coisas. Ok, próxima proposição. Seja V um K-espaço vetorial de dimensão finita n, eu já falei sobre este resultado. Acho que não provei assim escrito explicitamente, mas... Ricardo, não, tudo bem, não tem problema. Só não esquecer de assinar nas notas compartilhadas, por favor. Bom, vamos provar agora este novo resultado, né? V de novo um K-espaço vetorial, a dimensão é finita, e B um conjunto de V, certo? Então, são equivalentes. B é uma base de V, equivalente a dizer que cada elemento de V se escreve de forma única como combinação linear de elementos de V. É isso que é interessante em uma base. A forma em que você escreve um elemento em alguma base dada é única. Existem várias formas. Certo? Então, vamos provar esse resultado. A implica B. Primeiro, depois B implicar. Nós temos, então, B é uma base, ou seja, é LI, gera todo V, etc. E vamos provar que cada elemento de V se escreve de forma única como combinação linear de elementos de V. Então, seja um vetor V em V, tal que existem, então, A1 até AN e B1 até BM no corpo K, satisfazendo, ou seja, o que estou fazendo? Vamos supor que tenho duas escritas diferentes do mesmo vetor, vou provar que, na verdade, as duas escritas diferentes é a mesma escrita. Satisfazendo V igual, então, A1, V1, eu preciso colocar, né? Seja V igual V1 até Vn. Né? Preciso ter os vetores da base, né? Satisfazendo, então, V igual a 1, V1 mais até a NVN e também V igual a B1, V1 mais até VN, VN. Suponho que tenho duas escritas. Então, A1, V1 mais até a NVN vai ser igual a B1, V1 mais até VN, VN. Certo? E agora vou subtrair B1, V1, B2, V2, etc, etc, de ambos lados. E obtemos, então, A1, V1 menos B1, V1 mais, etc, etc, até AN, VN menos BN, VN igual a zero, ou seja, fatorando, né? A1 menos B1 vezes V1 mais até AN menos BN vezes VN igual a zero. E agora usamos o fato de que, como este conjunto, como B,
LI. Então, os coeficientes são nulos, né? A1 menos B1 é 0, etc. Ou seja, a escrita é única. Que era o que nós queríamos provar, né? Temos a unicidade de escrita. Cada vetor se escreve de forma única, como combinação de todos eles. Né? Agora provemos B implicar. Né? Então, se todo vetor de V se escreve... deixa eu ver isso. Se todo vetor de V se escreve de forma única, como combinação de elementos de V, certo? Bom, agora B implica B, não, né? B implica A. Enfim. Se todo vetor se escreve de forma única, como combinação linear, que combinação linear? Combinação linear de elementos de V, então estou dizendo que todo vetor de V se escreve como alguma combinação de elementos de V em particular. Então, B gera V, a primeira coisa. Certo? Agora, seja A1, agora eu quero provar que esse conjunto é LI, né? Então, até AN, elementos de V, de K, perdão, do corpo K, tais que A1 V1 mais até AN VN é 0. Certo? Como 0 vezes V1 mais até 0 vezes Vn é 0, e em princípio, né, todo vetor de V se escreve de forma única como combinação linear. Né? 0 é um vetor de V. Certo? Se ele se escreve de forma única, como combinação desses vetores V1 até Vn, então necessariamente estes coeficientes são únicos. Então estes coeficientes que estão aqui são zeros. Então, como como 0 se escreve assim já, e a escrita única, então, A1 é 0, A2 é 0, etc. Até AN é 0. Ou seja, B é LI, e, portanto, B é base de B. Né? Então, se todo vetor de V se escreve de forma única, como combinação linear dos vetores em B, então esse conjunto B é uma base. Então, é outra forma de definir base, né? Outro detalhe importante é que isto vale mesmo se a dimensão não for finita. Né? Mesmo se tem um vetor, um espaço vetorial qualquer, né? Também todo vetor de V se escreve de forma única como combinação linear de elementos de qualquer forma. Né? Ou seja, que vai ser esta equivalência vale mesmo em dimensão não finita. Tá? E a demonstração é só uma pequena modificação disso. Você toma vetores aleatórios e tal, mas no final das contas você vai trabalhar sempre com um número finito de vetores. Você soma sempre um número finito de vetores. Você sempre soma um número finito de vetores. Então, no final das contas, acaba pegando V1 até Vn vetores e trabalha com eles. E a demonstração é parecida. Né? Um pouquinho, temos que generalizar um pouquinho. Tá, aí tá. Ok, qual seria o próximo resultado? Então, esse resultado nos diz o seguinte, né? Que se eu tenho um espaço vetorial de dimensão n e uma base desse espaço vetorial,
né? A gente pode chamar esta base de base ordenada, então tomar os vetores numa ordem precisa, e cada vetor V se escreve de forma única como coeficientes, destes, como soma, como combinação lineares dos vetores em V. Então, podemos escrever, dizer assim, V na base B se escreve assim. Então, esta notação significa o quê? Que o vetor V se escreve dessa forma. Tá? E a unicidade nos diz que esta forma é única de descrever os elementos. Então, eu posso descrever os elementos a partir dos coeficientes de uma base dada. Né? Então, vamos dizer que estes coeficientes são as coordenadas do vetor V com relação a essa base ordenada. Ok? Por exemplo, né, vamos pegar se V é R quadrado. Na base de R quadrado são os vetores E1 e E2, certo? Com E1 o vetor 1, 0 e E2 o vetor 0, 1. Né? Se eu pego o vetor B2, 3, vamos chamar esta base de B, de E. Assim, né? Se eu pego o vetor 2, 3, ele se escreve de forma única como 2 vezes E1 mais 3 vezes E2, certo? Né? Eu só separo 2, 0 mais 0, 3, fatorar o 2, fatorar o 3. Então, temos 2 vezes 1, 0 mais 3 vezes 0, 1. Então, a escrita do vetor V na base E é 2, 3 também. Na base E. Então, não mudou nada. Não mudou nada porque justamente esta base é aquela base que a gente chama de canônica, né? 1, 0, 0, 1. Então, nada muda. Se a gente muda os vetores da base, 1 e 0, 1, por exemplo, os coeficientes vão ser diferentes. Estaríamos escrevendo o vetor em outra base. Certo? Aqui temos outro exemplo. Por exemplo, eu pego os vetores E1, E2 e 3, esses aqui, que constituem uma base de R3, como é o espaço vetorial. Por quê? Porque todo... É fácil provar que a base canônica é uma base, né? Acho que eu coloquei como exercício, talvez, não sei. Eu já fizemos, não sei. Enfim, se vocês quiserem que eu faça a demonstração, eu faço. Se vocês falarem. Tá? Então, por exemplo, se eu pego o vetor V, que é assim, então, esta aqui é a notação do vetor na base B. Como se trata da base canônica, a gente chama de base canônica, esta notação e esta notação são indistintas. Né? Quando estamos escrevendo na base canônica, a gente não precisa colocar este índice, porque se supõe de que base estamos falando. E, inclusive, é a descrição do vetor, na verdade. Certo? Ok? Em geral, se a gente pegar V, K potência N, que a gente já viu, né, que é um espaço vetorial sobre o corpo K, os elementos de Kn são estas NUplas, e esta aqui pode ser escrito desta forma, e cada um destes elementos é chamado de E1, etc., até En, que a gente denota como base canônica, e então estes coeficientes são as coordenadas desse vetor nessa base. Então, em princípio, deveríamos escrever assim, né? Com B, a base canônica, mas quando estamos trabalhando com a base canônica, a gente, como já falei, né? A gente omite essa descrição. Se vocês precisam que pare de uma pausa, eu dou. Aqui, outro exemplo. Por exemplo, vou pegar V igual a C quadrado como C espaço vetorial, e o vetor I2 mais I, e de novo, a base canônica. Na base canônica, praticamente não temos nada que fazer, né? Porque os coeficientes procurados vão ser justamente I mais I e 2 mais I. Né? Então, esta escrita é justamente escrita na base canônica. Agora, vamos pegar outra base. B igual a 1I e I0. Né? Vamos, antes de fazer isso que está aqui embaixo, vamos ver como que eu provo que isso é realmente uma base. Né? Por quê? B igual a, deixa eu ver quais são os vetores, 1 e 0. Né? Porque aqui isto aqui é base do C espaço de C quadrado sobre C. Né? Ou C espaço vetorial C quadrado. Por que isso é base?
Primeiro, observe que a dimensão desse quadrado é 2. Isso é, na lista dos exercícios, vocês têm que demonstrar isso, né? De C quadrado sobre Cn. Em geral, é isso, né? Dimensão de K potência N sobre N é N. A dimensão do K espaço vetorial K potência N é N. É só tomar a base canônica, provar que eles são linearmente independentes, provar que gera, e já. Né? Isso está na lista de exercícios. Caso vocês precisem a demonstração, a gente pode fazer também. Tá? Então, a dimensão desse quadrado é 2. Então, provar que esse conjunto é linearmente independente, a gente vai utilizar aquele teorema que fala das equivalências. Né? Se o número de elementos é igual à dimensão, então basta provar que é linearmente independente ou que gera. Então, vamos provar que gere, né? Que é linearmente independente. Então, seja A1 e A2, números complexos, tais que A1 vezes 1i mais A2 vezes I0 é 0. Este 0 daqui é o vetor 0, 0. Né? Agora, como que a gente prova que A1 e A2 é 0? São 0. Então, isso aqui se transforma. A gente pode somar, né? Isso aqui vai virar A1, vírgula, I vezes A1, mais A2 vezes I. E 0. Agora, 0, 0. Ou seja, e agora somando os vetores, isso aqui, A1 mais I vezes A2, vírgula, I vezes A1, é 0, 0. Então, devemos resolver esse sistema. O sistema é A1 mais I vezes A2 igual a 0 e I vezes A1 igual a 0. Esse sistema é bem simples, porque já temos uma solução. I vezes A1 igual a 0 significa que A1 vale 0. Então, daí, na primeira equação, você vai ter, então, se A1 vale 0, resta I vezes A2 igual a 0. Logo, A2 também vale 0. Então, isso prova que o meu conjunto é L. Então, isso prova que este conjunto B é L. E, portanto, é base de C quadrado. Certo? Desta vez, né? Em geral, você tem que resolver um sistema para verificar se o conjunto é linearmente independente ou não. Né? Neste caso particular, o sistema é bem simples. Né? Na lista de exercícios, vocês vão ver sistemas um pouquinho mais elaborados. Tá? Mas a ideia é ver isso. Né? Então, isto é base. E se é base, então qualquer vetor se escreve, você deveria poder escrever dessa forma. Então, qual que é o meu vetor? I2 mais I. I2 mais I se escreve como alfa vezes 1i mais alfa 1 vezes 1i mais alfa 2 vezes I0. E somando, vamos ter alfa 1 vezes 1 mais alfa 2 vezes I. E na segunda coordenada, alfa 1 vezes I, simplesmente. Isso tem que ser igual a I das 2 mais I. A gente então tem que resolver esse sistema. De novo, um sistema. Mas desta última equação, né, A1 vezes I igual a 2 mais I, resolvemos, encontramos que alfa 1 tem que ser igual... Bom, é só multiplicar por... Qual é o inverso de I? Multiplicar por 1 sobre I, que é menos I. Então, multiplicando por menos I, vamos ter menos I vezes I é 1, e menos I vezes 2, vamos ter alfa 1 igual a 1 menos 2i. Substituímos aqui dentro, né? Alfa 1 igual a 1 menos 2i. Vamos ter, então, alfa 2 vezes... E aí vamos ter... Aqui está bem resumido, né? Então, temos alfa 1 igual a 1 menos 2i. Logo, alfa 1 é 1 menos 2i, então alfa 2 vezes i vai ser igual a i menos isto, né? Menos 1 mais 2i. Ou
seja menos 1 mais 3i. Aí multiplicando por 1 sobre i, né? Que é igual a menos i. Temos alfa 2, que é igual a menos i vezes i. Perdão, aqui, menos 1 vezes menos i é i. E menos i vezes 3i é 3. 3 mais i. Né? Por isso que alfa 2 é 3 mais i, alfa 1 é 1 menos 2i. Então, o vetor nessa base B, nesta base B que está aqui, se escreve 1 menos 2i e 3 mais i. Certo? Porque estamos trabalhando aqui sobre o corpo dos complexos, né? Sobre o corpo dos racionais reais, vai ser muito mais simples. Mas sempre a gente tem que acaba tendo que resolver um sisteminha, né, para saber quais são os coeficientes. Ok? Esse foi um exemplo. Que oração? Que oração? Ainda temos 2 minutos. Bom, aqui temos outro exemplo. Acho que esse exemplo vocês podem ver vocês mesmos. Né? Por exemplo, C quadrado, desta vez visto como R espaço vetorial. Né? Lembrem que nesse caso, temos tipo, são 4 coordenadas. Uma base seria 1, 0, I, 0, 0, 1 e 0, I. Né? Porque, visto como R espaço vetorial, os coeficientes têm que ser reais. Então, um elemento da forma A mais BI, vírgula C mais BI, vai se escrever, né? A vezes 1, 0, mais B vezes I, 0, mais C vezes 0, 1, mais D vezes 0, I. Esta linha aqui prova que esses vetores que falei, 1, 0, I, 0, 0, 1 e 0, I, é uma base. Quer dizer, é linearmente independente. Né? E provar que base é só fazer esta combinação que dá 0. Então, isto tem que ser 0. Então, A mais BI é 0, C mais DI é 0, como A, B, C, D reais. Então, A, B, C, D são 0. Então, nós temos aqui uma base. Então, isto aqui é uma base de C quadrado. Então, a gente pode dizer que a dimensão de C quadrado sobre os reais é 4. Agora, só que, não, esta base, né? Esta aqui. São 4 elementos. Então, se eu pego este conjunto C, de novo, eu tenho que montar um sistema para provar que é linearmente independente, e como são 4 vetores, isso provaria que se trata de uma base. Isso eu vou deixar por conta de vocês, tá vendo? Uma vez que sabemos que é uma base, qualquer vetor pode ser escrito como combinação linear desses vetores. Certo? Então, esse vetor na base C se escreve assim, o que significa que I2 mais I se escreve assim. Então, combinando as coisas, nós temos este sistema. Esse sistema, na verdade, é parte real, alfa 1, alfa mais alfa 3 é 0, parte imaginária, alfa 2 igual a 1, depois alfa 1 mais alfa 4 igual a 2, e alfa 3 igual a 1. Sistema de 4 equações, 4 incógnitas, é fácil achar as soluções. Alfa 2 está aqui, alfa 3 está aqui, daí alfa 1 vai dar alfa 4, não, alfa 2, daqui, alfa 1 mais alfa 3 é 0, então alfa 1 vai dar menos 1, e alfa 1 mais alfa 4 igual a 2, com alfa 1 igual a menos 1, alfa 4 seria 3. Então, a gente chega nesta solução, ou seja, o vetor nessa base, na base C, vai ser o vetor menos 1, 1, 1, 3, na base C. Por exemplo. Ok? De novo, vocês podem tentar isso, dimensão 4. Legal, né? Dimensão 4. A gente não vai chegar a trabalhar com dimensão 7, 8, 6, são muito grandes dimensões. Dimensão 5, o exercício ainda dá. Dimensão 4 já é um limite. Mas este sistema, de novo, é bem simples, né? Como vocês podem ver. Lembrando que esta igualdade é com coeficientes reais, por isso que eu igualo parte real e parte imaginária. Isso que cria a duplicação da dimensão, né, de C quadrado sobre R. C quadrado sobre C é 2. E C quadrado sobre R vai ser 4. Né, multiplicando por 2. Ok? Não sei se vocês querem ver os detalhes. Aqui está. Bom, não sei se falei muito rápido.
mas não é complicado. Neste caso, não é complicado. Né? Bom, eu acho acho que podemos dar um intervalo aqui, continuar amanhã para terminar esta aula. E amanhã, por exemplo, o que podemos fazer já é terminar esta aula e depois fazer exercícios da lista. Tá? E aí, após amanhã, continuaríamos com o próximo tema, né? Que nos falta pouco, né? Estamos na página 13, falta um pouquinho. Depois a gente vai falar sobre soma e intersecção de espaços vetoriais, né? Soma direta, esse tipo de coisas. E terminando isso, depois o próximo tema é aplicações lineares. Então, antes de ir para aplicações lineares, vamos fazer alguns exercícios da lista. O ideal seria que vocês já cheguem aqui, gostaríamos que fizesse tais exercícios. Da lista 1, da lista 2. Bom, se ninguém falar nada, eu que vou escolher, e às vezes a minha escolha não é a melhor. Eu vou, então, pausar o vídeo aqui.